Glória a Deus, que bom que estarmos juntos mais uma vez para adorar, cultuar o Senhor. Que bom que você está conosco. Você que nos visita, seja muito bem-vindo. É um prazer receber cada um como igreja, nós como igreja. Nos alegramos nessa noite por poder cultuar o Senhor junto com você. Fique à vontade, continue conosco, visita uma das nossas células, participa das programações, dos encontros que nós temos como igreja marcado nos nossos dias, né? A Igreja Batista Betânia é uma igreja que trabalha e foca em encontrar uns com os outros, não apenas em cultos, mas em outros lugares, né? E eu louvo a Deus que sempre que eu saio pela rua aí, tem uma galera que eu estou dando graça e paz. Vou na padaria, graça e paz, irmão, né? Vai na fila do supermercado, vai no banco. Sempre estamos nos encontrando. Isso é bênção, é bom demais. Hebreus capítulo 20, Hebreus 10, 23, vai falar aquilo que nós cantamos. Apeguemo-nos firmemente, sem vacilar, à esperança que professamos, ou à fé que nós professamos. Porque Deus é fiel para cumprir as suas promessas. Apeguemos firmemente aquilo que o Senhor tem colocado no teu coração. Tenha convicção disso, porque Deus é fiel para cumprir as suas promessas. Nós cantamos isso, a palavra de Deus fala isso. Quando você sair desse lugar, não duvide disso. Deus é fiel para cumprir as suas promessas. Aquilo que o Senhor prometeu, Ele cumprirá. Estou um pouquinho gripado, irmãos. Então, de vez em quando eu vou estar tossindo, já peço perdão antecipadamente, né? Eu e a gripe, nós temos um caso de amor bem frequente, assim, ela sempre está comigo, né? E eu estou nessa época de novo. Os irmãos, orem por mim aí, esse quadro gripal e essa tosse, que não me abandona. Querido, abra a tua Bíblia aí em Juízes, capítulo 6, Juízes 6. Juízes, capítulo 6. Se tiver alguém do lado aí que precisa de ajuda, ajude aí. Depois de Josué, Juízes, sétimo livro aí da Bíblia, Juízes, capítulo 6. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 16. Obrigado, meu amor. Gente, que mulher maravilhosa, glória a Deus. Vocês são solteiros, ora, não vai chegar aí, não vai ser igual, mas pode chegar perto da mulher que Deus me deu, viu? Vocês oram, falam, Senhor, a unção que o Senhor derramou na vida do Tiago, derrama na minha também, tá bom? Josué, capítulo 6. Encontrou aí? Juízes, desculpa, vocês estão ligados. Juízes capítulo 6, Juízes 6, verso 1 ao verso 16, diz assim: de novo os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, e durante 7 anos ele os entregou nas mãos dos midianitas. Os midianitas dominaram Israel, por isso os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os midianitas, os amalequitas e outros povos da região a leste deles a invadiam. Acampavam na terra e destruíam as plantações ao longo de todo o caminho até Gaza, e não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelha, nem gado, nem jumentos. Eles subiam trazendo os seus animais e as suas tendas, e vinham como enxames de gafanhotos. Era impossível contar os homens e os seus camelos. Invadiam a terra para devastá-la. Por causa de Midian, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, ele lhes enviou um profeta que disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: tirei vocês do Egito,
da terra da escravidão. Eu os livrei do poder do Egito e das mãos de todos os seus opressores. Expulsei-os e dei a vocês a terra deles. E também disse a vocês: eu sou o Senhor seu Deus. Não adorem os deuses dos amorreus, em cuja terra vivem. Mas vocês não me deram ouvidos. Então o anjo do Senhor veio, sentou-se sob a grande árvore de Ofra, que pertencia ao abierita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas, para escondê-lo dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor. Gideão respondeu: se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem: não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? Ah, Senhor. Respondeu Gideão: como posso libertar Israel? Meu clã ou minha família é a menos importante de Manassés, eu sou o menor da minha família. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem. Amém? Aumente só o retorno um pouquinho, Wesley. Querido, esse texto de Juízes, na verdade esse período de Juízes, foi um período em que o Senhor levantava homens, pessoas, para liderar o povo. Chamado período dos juízes. Houve um período dos profetas, houve o período dos juízes, depois o período dos reis. Se você ler a Bíblia, você vai ver que depois de juízes, vai para o livro que vai contar a história dos reis, que começa com o primeiro rei, que foi o rei Saul. No período dos juízes, o povo estava em completa contaminação espiritual e que estava trazendo grandes prejuízos espirituais e desobediência. Se nós lermos o final do livro de Josué, que é o livro antes de Juízes, Josué ele foi usado por Deus, ele foi quem suplantou, substituiu, foi aquele que veio depois de Moisés. Moisés morre. Josué capítulo 1, versos 6, 7 e 8. Vai dizer que Deus fala com Josué dizendo assim: Josué, Moisés morreu, eu estou levantando você para liderar o povo para a conquista da terra que eu havia prometido a Abraão. E de fato isso acontece. Josué é usado por Deus, Josué luta batalhas tremendas, tem vitórias sobrenaturais. O povo alcança o sonho da terra prometida. As 12 tribos são instaladas nas suas devidas regiões, nas suas devidas terras. No final do livro de Josué, Josué reúne o povo, depois de toda a conquista, de toda a luta, de todo obstáculo superado. E Josué fala: gente, é o seguinte, eu quero trazer a vocês algo que foi dito lá atrás. Não devemos servir a outros deuses. Vale ressaltar que essa região de conquista era uma região de outros povos que tinham outros deuses. Lá tinham os amonitas, os gibeonitas, os midianitas, tudo que é ita morava por lá. E a orientação era: não adore a outros deuses. Em Êxodo capítulo 20, os 3 primeiros mandamentos estão relacionados a isso. Não terás outro Deus diante de mim, não farás imagem. E ele começa falando sobre relação entre o homem e Deus.
E Josué vai, no final do livro dele, vai dizer: escolheis agora a quem vocês querem servir, porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. O povo, de forma unânime, diz: Josué, nós estamos contigo, nós vamos servir ao Deus de Israel. Pouco tempo depois, estava lá o povo, fazendo justamente aquilo que eles disseram que não iam fazer, adorando a outros deuses, ao que Deus tinha dito para não fazer. Resultado, o povo começa a sofrer por conta da sua desobediência. E Deus, por misericórdia, ouviu a oração do povo, levantava líderes, juízes, para libertar o povo, para restaurar a adoração no meio do povo, para incentivar o povo a um regresso no culto, para dizer: para com isso, bora adorar a Deus. E o povo vinha, até que o povo voltava de novo para adorar aqueles mesmos deuses, sofria de novo. E nesse momento de Juízes capítulo 6, o povo há 7 anos, o povo de Israel há 7 anos, estava sendo saqueado. Tudo que plantava não colhia, porque um outro povo vinha saquear. Tudo que criava não comia, porque um outro povo vinha comer. Imagine você morrendo de trabalhar, na hora de colher o fruto, vem alguém de não sei de onde dizendo: não é seu, é meu, estou levando. E assim aconteceu por 7 anos. E o povo, o texto que nós lemos, vai dizer que o povo, ele ora ao Senhor, pedindo ao Senhor por misericórdia. E Deus, mais uma vez, vai levantar um líder no meio do povo, para, através desse líder, operar uma libertação no meio do povo. 7 anos depois, está um homem escondido numa caverna, fazendo, a Bíblia vai dizer que é malhando o trigo. E o trigo é igual café, precisa de um ambiente grande, de um quintal grande, para botar para secar. Quem já debulhou café, botou café para secar, já mexeu com esse trem de roça, sabe? Você precisa de espaço, você põe uma lona, uma coisa grande. Esse lugar chamava eira, um quintalzão. Mas o texto que nós lemos vai dizer que Gideão está fazendo esse trabalho em um lagar. Um lagar era um lugar menor que era destinado a amassar uvas. Porque ele estava improvisando o lugar para que ele pudesse fazer lá malhar o trigo para poder ter o que comer. Escondido em caverna, com medo dos midianitas. Escondido em caverna, com medo daqueles que todo momento vinha tirar o que era seu. Tomar aquilo que tinha sido o resultado de um trabalho, de um esforço, de uma dedicação. Nesse ambiente, aparece um anjo, senta do lado de Gideão e fala com Gideão: homem forte e corajoso. Deixa eu te perguntar, Gideão estava escondido porque ele era forte e corajoso ou porque ele estava com medo? Gideão estava lá escondido, amassando lá o triguinho dele, numa bacia, num lagar, porque ele era muito corajoso, ou porque ele estava com medo de perder aquilo que ele tinha? Porque ele estava com medo. Mas o anjo chega para Gideão e fala assim: tu é homem forte e corajoso. Sabe por quê, irmãos? Porque aquele anjo, aquele homem enviado por Deus, não estava querendo mostrar para Josué quem ele era, mas quem ele se tornaria quando ele fosse usado pelo Senhor. Às vezes nós nos escondemos com medo de perder aquilo que é resultado do nosso esforço. Às vezes nós nos colocamos no nosso cantinho, que é confortável, que é seguro, porque nós temos receio de expor e de perder. E o Senhor fala assim: eu não te chamei para ficar escondido em caverna, eu te levantei para ser voz nessa nação.
Aí tu fala assim, mas eu não dou conta. Quero dizer, eu também não dou. Mas o que o Senhor quer falar conosco nessa noite não é quem você é hoje, mas quem você pode se tornar se você sair da caverna e dizer, eu quero ser usado pelo Senhor para marcar essa geração. Eu quero ser usado pelo Senhor, para cuidar de gente. Eu quero ser usado pelo Senhor para testemunhar as boas novas do Evangelho. Eu quero ser usado pelo Senhor para ser luz aonde eu estiver. A igreja do Senhor, o povo do Senhor, não foi chamado para ficar escondido em caverna, improvisando apenas aquilo que é sustento para si. A igreja do Senhor não foi criada pelo Senhor para viver em manutenção. Não, nós vamos nos manter, então nós vamos nos juntar aqui e vamos ficar só nós, para que a gente consiga se manter, sobreviver. A igreja do Senhor foi chamada para romper com as portas do inferno. A igreja do Senhor foi chamada para expansão, não para manutenção. E nós precisamos nos reconhecer assim. Às vezes nós nos escondemos e o Senhor senta do nosso lado dizendo, você é forte, você é corajoso, lidere. E é sobre isso que eu quero falar com você nessa noite. O que o anjo, nesse texto, veio fazer não foi descer do céu para trazer um elogio que Deus queria dar para Gideão. Porque esse anjo foi, eu não fico imaginando Deus falando assim, olha, anjo, chega aqui, tu mesmo, chega aqui perto, ó, manda um elogio lá para o Gideão, vai lá, diz o seguinte, que eu estou falando que ele é forte e corajoso. O anjo, agora, vou lá. Chega lá, senta assim, Gideão, Deus mandou dizer que você é forte e corajoso. Beleza? Recado dado, estou indo embora. Às vezes nós queremos apenas receber de Deus uma palavra de elogio. Você é um bom filho. Você é um bom marido. Olha, você é um bom cristão. Mas o que ocorreu nesse texto, querido, foi um chamado à liderança. Foi um chamado à liderança, e uma liderança desafiadora. O povo, há 7 anos, se escondia porque estava sendo saqueado todo o tempo. Gideão é convocado por Deus a mudar essa realidade, liderando um povo. E é sobre liderança que eu quero falar com você nessa noite. O que é liderança? Liderança não é cargo, função, liderança não é indicação. Às vezes as pessoas pensam assim, olha, eu posso liderar ou vou liderar alguma coisa quando eu for chamado para isso. Quando o pastor chegar para mim e falar assim, irmão, eu preciso de você. Eu preciso que você lidere esse negócio. Aí tu vai dizer, agora sim, está comigo. Ah não, quando eu for indicado a um cargo na igreja, quando o meu nome estiver lá na ata, aí eu faço parte. Aí eu faço parte da equipe de liderança da igreja. Querido, liderança não é um cargo, não é uma função. Liderança é exercer influência. É influenciar os outros. É estimular. É impactar. É transmitir o caráter de Cristo ao outro. Lá na sua célula, você está sendo chamado para liderar. Lá no seu grupo, lá no seu negócio, na sua empresa, você está sendo chamado para liderar. Na sua igreja, você está sendo chamado para liderar. Lidere. Influencie os outros. Às vezes nós retemos para nós palavra que serviria de incentivo para os outros. Às vezes nós retemos para nós testemunho que impactaria a vida dos outros.
Às vezes nós retemos experiências com Deus que serviria de combustível para a vida de alguém. E nós somos chamados, a igreja, a Bíblia diz que ela é a luz, você e eu somos luz, somos sal, influenciadores. Nós estamos na época dos influenciadores. Todo mundo querendo influenciar todo mundo. Já percebeu isso? Todo mundo quer criar uma nova dancinha no TikTok. Porque se viralizar, pronto, eu fui o autor desse negócio. Todo mundo quer criar uma frase de efeito que as outras pessoas falem. Pequenas frases que todo mundo vai falar. E tem frase que, sabe, viram cola na cabeça da gente. Outros querem influenciar em um determinado tipo de produto de beleza para usar, ou como usar, ou por que usar. Não é porque esse ilumina, esse clareia, esse escurece, esse faz uma borda. Você não está passando maquiagem, você está fazendo uma obra de arte. Né? Mona Lisa passa longe. Outros querem influenciar um comportamento social. E são pessoas influenciando pessoas. Pessoas transmitindo característica para outras pessoas. Todo mundo quer ter um tipo de comportamento que é o comportamento do momento, o cabelo do momento, a cor do momento, a roupa do momento, até que o momento passe e venha um outro momento e todo mundo muda também. Não, porque a cor do verão é o laranja, e todo mundo está de laranja. Né? Não, agora não é mais o laranja, é o vermelho, aí todo mundo está de vermelho. Não, porque no final do ano eu tenho que ir para o culto de branco, todo mundo está de branco. Né? Não, eu vou de amarelo, todo mundo. Pessoas influenciando pessoas. Qual tipo de influência você está exercendo no ambiente que você está? Qual tipo de influência eu estou exercendo no ambiente que eu estou inserido? Influência, irmãos, não é aquilo que eu falo, mas principalmente, fundamentalmente, aquilo que eu faço. Nós estamos numa geração e um povo que está aprendendo a falar um monte de coisa que não tem disposição para viver. Nós nos comprometemos com a nossa fala sabendo que não vamos honrar o compromisso. Mas nós falamos assim, não, eu não quero ser mal educado. Eu não quero constranger. Você vai ser muito mal educado se tu disser que vai e tu não vai. É muito pior. E nós estamos em uma época que as pessoas elas gastam conhecimento, energia em como falar, em como comunicar melhor, em como fazer com que o outro entenda o que eu estou falando. Mas é uma geração de pessoas que não têm assumido, de maneira geral, compromissos com o fazer. Influenciar, irmãos, envolve atitudes, não palavras. Nós estudamos hoje de manhã, 1 Coríntios 4, que o reino de Deus, Paulo vai falar isso, o reino de Deus não é feito de palavras, mas de poder. Manifestação do poder de Deus. Não é apenas falar aquilo que Deus fez, mas testemunhar aquilo que o Senhor está fazendo. E nós precisamos podemos influenciar as pessoas com as nossas ações, com o nosso exemplo, com o testemunho de quem nós de fato somos. Não é a posição que dá o nome ao líder, mas é o líder que dá o nome à posição. Não é o status que vai tornar você alguém, mas você tem que ser alguém, independente do status que você tenha. Você não precisa de um doutor fulano para ser alguém. Você pode ser um doutor fulano e sendo alguém espetacular. Só que tem pessoas, não generalizando, mas tem pessoas que buscam mais o doutor do que o fulano. Tem pessoas que procuram mais o status do que o caráter.
Porque se eu estou em um lugar onde poucos estão, eu me torno muito mais especial do que os outros. E isso é engano. Se eu estava lendo um artigo que eu achei interessante, que falando a respeito dos pilotos de aviões comerciais. O artigo falando que muitos dos pilotos, quando aposentam, entram em depressão. E a análise que o autor fez é o seguinte, que o piloto dentro do avião, ele é a autoridade máxima. Se o piloto falar, todo mundo obedece. O presidente está dentro do avião, o piloto tem mais autoridade que o presidente. Pra vocês terem ideia. Só que o piloto, na fila do pão, lá na padaria, é igual a todo mundo. Ele não é piloto. Ele é um cidadão igual a todos. E aí a análise que foi feita é que muitos pilotos, quando perdem o status de piloto, não conseguem lidar consigo mesmo. Porque não trabalharam o seu próprio ser. Eu sou isso. Não é o status que me torna alguém, mas quem de fato eu sou. E liderança envolve isso, reconhecer quem eu sou. E eu trago o texto que nós lemos, o exemplo de Gideão. Gideão, nessa conversa, tem algumas coisas que eu queria ressaltar nessa noite. Gideão, ele reconhece as suas limitações. No verso 15 ao verso 16, ele vai dizer, olha, eu sou de uma tribo pequena, a minha família é a menor dessa tribo, eu não tenho condições humanas de fazer aquilo que eu estou sendo chamado para fazer. E é interessante que se nós olharmos para a palavra do Senhor, o Senhor levantou homens e mulheres que não tinham condições para fazer coisas grandes e fizeram coisas grandes. Porque a ação não é do homem, é do Senhor. Na batalha que Gideão trava, nós vamos ver Gideão, ele influenciando, chama o povo, conta o chamado que Deus deu a ele, o povo vai com ele, ele influencia o povo. Mais de 22 mil homens seguem Gideão. Deus fala para Gideão, Gideão, tem muita gente. Faz o seguinte, fala assim, quem tiver com medo, pega o beco, pode voltar para casa. Gideão fala, uma galera vai embora, fica só uns 10 mil. Deus fala para Gideão de novo, ainda é muito. Faz o seguinte, leva todo mundo para o rio para beber água. Quem beber água de um jeito, fica do lado de cá. Quem beber água do outro jeito, fica do lado de cá. Eu fico imaginando Gideão fazendo um negócio desse. Você nem entendeu o que estava acontecendo, mas Deus falou para fazer, vamos fazer. De um lado fica 300, e todo o resto da galera fica do outro lado. Eu fico imaginando Gideão olhando e falando, Senhor, 22 mil, talvez dava. 10 mil já é difícil. Mas o Senhor tem poder, então esses 9.700 aqui dá para nós. E Deus falando, não, é só os 300, só do lado de cá. Só esses. Só 300. Para lutar contra um exército muito maior. Porque, na verdade, nessa luta aqui, quem lutou foi o Senhor dos Exércitos. Quem lutou foi o Senhor dos Exércitos. Muitas das lutas que nós gastamos uma energia, um tempo, um esforço, nós precisamos ouvir a orientação do Senhor, porque o Senhor dos Exércitos peleja, luta em nosso favor. E Gideão, ele reconheceu as suas limitações. E, gente, irmãos, quando nós reconhecemos nossas limitações, isso gera em nós dependência de Deus. Quando você olha e fala, Senhor, eu preciso do Senhor. Dependência de Deus. A igreja do Senhor precisa ser conduzida pelo Senhor. Paulo vai dizer que a igreja é o corpo e Cristo é a cabeça. É a cabeça quem conduz, é a cabeça quem orienta, é a cabeça que determina o que o corpo vai fazer. Mas tem muito corpo
que parece que anda sem cabeça, fazendo o que bem entender. E se der errado, a culpa é do Senhor. A culpa é do líder. A culpa é de todo mundo. Nós precisamos reconhecer limitações, dependência, para viver os planos de Deus. Dependência é capacidade de viver os planos de Deus. Autossuficiência é planejar sem Deus. Tiago capítulo 4 vai falar que pedimos e pedimos mal, porque pedimos errado. Muitas das vezes nós oramos, investimos tempo orando ao Senhor, pedindo coisas que não serviriam para nós, ou não é o momento de termos, ou nós não estamos prontos para termos. Eu acho que poderíamos pedir ao Senhor, antes de pedir coisa, pedir ao Senhor, o que o Senhor quer que eu faça, o que o Senhor quer que eu peça. E às vezes nós achamos ruim quando algo sai do controle, porque nós não estamos conseguindo lidar, em muitos casos, porque nós somos autossuficientes e queremos fazer do nosso jeito, não do jeito do Senhor. Gideão, ele olhou e falou, não dá, Senhor, porque eu não posso, não tenho condições. Eu fico imaginando o anjo olhando e falando, é esse que é bom, é esse mesmo. Porque é em ambientes de dependência que milagres são gerados. Quando eu dependo do Senhor, o Senhor se levanta para fazer o sobrenatural dele. Com relação a líderes, Gideão foi chamado para liderar. E o líder, ele não nasce pronto. O líder, ele é formado. Liderar envolve uma clara compreensão de que no caminho eu vou aprender, eu vou crescer, eu vou me desenvolver e eu preciso estar disposto a isso. Ah, não, eu não quero fazer porque eu tenho medo de errar. O erro faz parte do processo. E que bom que nós estamos juntos e somos treinados. Estamos em um ambiente de treinamento, porque nesse ambiente nós somos preparados para errar menos e acertar mais. Mas nós não podemos nos impedir de servir com receio de errar. Às vezes nós nos cobramos demais, ou às vezes nós temos muito receio do olhar do outro. O que o outro vai pensar? O que o outro acha? Ah, não, olha, eu não vou fazer o curso de direção de culto, porque eu tenho medo de vir dirigir um culto e ler errado ou falar algo errado e alguém depois ficar falando que eu fiz errado. Sabe como é que você vai aprender? Quando você se dispor a fazer. Ah, não vou fazer escola de líderes, porque eu vou participar de uma célula que vai se multiplicar e que eu vou liderar, ou que eu vou participar da equipe de liderança, e eu não sei fazer esse negócio. Deixa eu te falar, eu também não sei não. E que bom que a gente não sabe, porque assim a gente aprende. Porque cada pessoa que vai entrar na sua célula vai de uma forma muito especial contribuir para o seu aprendizado. Eu tenho entendido que eu tenho tido a oportunidade de crescer como ser humano à medida que eu tenho me relacionado com as pessoas que têm estado na minha célula, na célula que eu participo. E às vezes nós achamos que não, quando eu estiver pronto, eu vou liderar, ou eu vou me dispor. E nós temos uma tendência de procurar pessoas prontas para a liderança. Nós esquecemos que liderança é uma formação contínua e intencional. Você precisa querer. Eu preciso
querer. Na igreja, graças a Deus, tem vários ambientes de treinamento, de capacitação, de aprendizado, para que nós, como igreja, possamos servir com maior excelência. Talvez você tenha no teu coração, poxa, eu queria participar mais. Participe de um treinamento. Se envolva em um dos ministérios. Comece a servir lá na sua célula. Chega lá e fala assim, irmão, irmã, minha líder, meu líder, eu queria ajudar mais. Eu queria contribuir mais. Em março, vai ser ofertada a 4ª turma da Escola de Líderes. Comece a se preparar para participar dessa escola, para fazer o curso, para poder ser treinado. Porque líder, irmãos, não nasce pronto. Liderança é um processo, é uma caminhada. E eu e você estamos nela. E nós podemos avançar se nós assim desejarmos. Eu queria trazer algumas características de um bom líder. Mateus 23, 11 vai colocar um momento em que Jesus fala algo interessante. Abra sua Bíblia, vamos ler? Mateus 23, 11. Mateus 23, 11 diz assim: o maior entre vocês deverá ser servo. 12. Pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. O verso 11 diz: o maior entre vocês deverá ser servo. Liderar não é estar para ser servido, mas estar para servir. Uma característica de um bom líder é alguém que serve os outros, que tem disposição para servir. Esse texto de Mateus 23, Jesus está falando com os fariseus. Os fariseus eram a elite da elite do movimento religioso da época de Jesus. Na época de Jesus existiam alguns grupos dentro do judaísmo. Tinham os saduceus, tinham os fariseus, tinham os escribas, tinha os essênios. Mas os saduceus, os fariseus, eles ressaltavam um pouco sobre os outros, porque os saduceus e os fariseus, os saduceus eram pessoas que tinham uma relação política muito grande. Então era aquele que era um judeu, mas que tinha uma relação forte com o Império Romano. Era aqueles que eram apadrinhados. Era a galera que tinha bala na agulha. Os fariseus eram pessoas que conheciam a lei, estudavam a lei desde pequeno. Eram aqueles que se vestiam com belas roupas, que recitavam de cabeça um monte de textos dos rolos bíblicos. Não vou dizer Bíblia porque não era de fato uma Bíblia. Mas eram pessoas que falavam das profecias, conheciam os profetas, Isaías, Jeremias. Pensa no povo que sabia da palavra de Deus. No texto de Mateus 23, Jesus vai chamá-los de hipócritas. Porque eram pessoas que lideravam apenas para serem servidos. Eram pessoas que falavam coisas bonitas, mas que não tinham disposição para fazê-las. E Jesus vai dizer, no verso que nós lemos: o maior entre vocês deverá ser servo. Para um fariseu isso era terrível. Como é que eu vou servir se eu sou o top? Como é se eu estou em outra prateleira? Se eu estou em outro patamar? Se eu conheço mais de Deus do que os outros? Se eu jejuo mais? Se eu oferto mais? Se eu dou mais, entrego mais o meu dízimo? Como é que eu vou
servir aquele que chegou na igreja hoje, se eu tenho 20 anos de igreja? Como é que eu vou me relacionar com aquele que foi visitar a minha célula e eu sei quem é e não é boa peça? Se eu sou separado, sou santo, sou menino, pensa no negócio, é eu, top. Jesus vai falar, vocês estão errados. Porque no reino que eu quero trazer para vocês, mostrar para vocês, o líder tem que ter energia, disposição para servir. Chegou alguém, chega perto e fala assim, como eu posso te ajudar? Como que eu posso contribuir no seu crescimento? Como que eu posso te ajudar no teu processo de santificação? Como que eu posso participar daquilo que o Senhor vai fazer na sua vida? Conta comigo. Um líder, irmãos, tem como característica um bom líder capacidade de servir. Jesus, como líder, ensinou a servir os outros. Servir não é fazer tudo pelo outro, mas é entender que o reino de Deus, ele é feito de pessoas, e pessoas precisam de outras pessoas, porque na caminhada, nós precisamos estar juntos. Estar juntos. Lembra do seu irmão. Vai orar? Interceda pelo seu irmão, pela sua irmã. Manda uma mensagem no zap. Irmão, estou passando aqui só para desejar aqui um dia bom, uma semana abençoada. Tenho orado por você. Separe 2025 para discipular alguém. Cola em alguém e fala assim, eu quero estar junto contigo nesse ano, vamos lá. Você vai viver experiências poderosas e extraordinárias com Deus. Servir. Segunda característica de um bom líder. Um bom líder forma outros líderes. Um bom líder transmite aquilo que tem aprendido a alguém que queira aprender. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 2. Para mim é um texto poderoso. 2, 2 Timóteo, capítulo 2, verso 2. Paulo fala para Timóteo. Aquilo que eu ensinei a vocês, que eu te ensinei, ensine a outros homens, sábios e idôneos, que têm a capacidade de ensinar a outros. Irmãos, só nesse texto, tem pelo menos 4 pessoas. Paulo, que ensinou para Timóteo, e que fala para Timóteo, ensina a outros homens, que tenham capacidade de ensinar para outros homens. Paulo está falando, aquilo que eu tenho te ensinado, não é para você guardar. Aquilo que eu estou transmitindo a você, não é para você se encher disso e tampar como um baú. É para que você tenha disposição de transmitir a outros, que tenha disposição de transmitir a outros, de ensinar a outros. Sabe que a palavra do Senhor chegou a mim e a você? Porque teve gente que teve disposição de ensinar, de discipular, de orar, de interceder, de sair de sua casa, de visitar, de sair do seu país, de levar sua família para outro canto. E nós, às vezes, nos sentamos satisfeitos, erguemos as nossas vozes dizendo, obrigado, Senhor, pelo teu sacrifício de amor por mim, mas eu não tenho disposição de levar essa mensagem que transforma, que liberta alguém que está precisando. Eu me encho de conhecimento, mas eu não tenho disposição de ensinar alguém. Irmãos, o reino de Deus envolve a compreensão que liderar é formar outros líderes. Um bom líder não é aquele que faz bem o seu trabalho, mas é aquele que ensina outros a fazer aquilo que ele sabe. Jesus, ele podia ter vindo como homem, vivido os 33 anos, morrido, ressuscitado, ido para o céu, e tudo bem.
Mas ele fez questão de juntar 12 homens ao lado dele e falava: caminha comigo esses 3 anos. Depois desses 12, foram 70, foram 500, foram 3.000, foram 5.000, e hoje nós somos mais de 1 bilhão de cristãos no planeta Terra. Porque começou com 12, que tiveram a compreensão de que não podia ficar só com eles, de que eles precisavam ensinar a outros, que também entenderam que precisavam ensinar a outros. Nós, como igreja, precisamos ensinar aos outros aquilo que nós temos aprendido. Você pode ser o melhor no que você faz, você pode ser alguém extraordinário no que você faz, mas se você não ensinar, no dia que o Senhor te levar, acabou. Tudo que era extraordinário vai ficar só com você. Mas se você ensinar alguém, essa obra vai perpetuar por gerações. Vai impactar vida de gerações. Pessoas que você nem imagina vai ser abençoado por aquilo que você transmitiu aos outros. Um bom líder forma outros líderes. Um bom líder inspira os outros. Inspira os outros. Encoraja. Discipula. Amplia a visão do outro. Um bom líder, ele olha para o potencial do outro, não apenas para os defeitos do outro. Às vezes nós até queremos cuidar de alguém, mas parece que é amplificado na nossa visão os defeitos do outro. Ah não, fulano é assim, fulano é assado, fulano, meu Deus do céu, e agora eu não consigo lidar com fulano, fulano é terrível. Comece a olhar os potenciais, comece a olhar as qualidades, o quanto o Senhor pode usar essa vida. Quando Paulo se converte em Atos, vai falar que a igreja disse: ó, Paulo, aqui não, ó, pega o beco. Paulo vai falar: não, eu sou cristão, eu tive encontro com Deus. A igreja vai falar: não, tu esses dias estava querendo matar nós. Paulo era 007 com, como é que é, com autorização para matar. Quase um James Bond. Se converte, vai para a igreja. A igreja diz: não, Paulo, sai fora. Mas lá na igreja, irmãos, tinha um irmão, que a Bíblia diz que era um homem piedoso, bom, chamado Barnabé. Barnabé pega Paulo, põe debaixo do braço, leva para a igreja e fala: irmãos, esse é o nosso irmão Paulo. Barnabé caminha com Paulo, ensina Paulo. Barnabé viaja com Paulo. Primeira viagem missionária de Paulo foi Paulo e Barnabé. E eu acho interessante que Barnabé era de uma ilha chamada Chipre. Existe até hoje. A primeira cidade da primeira viagem missionária de Paulo, se você for ver em Atos, é para a cidade, para a ilha de Chipre. Primeira viagem saiu da Antioquia e foi para Chipre. O que eu acho? Que Barnabé falou assim: ei Paulo, bora dar um pulinho lá em casa? Deixa eu te apresentar os parentes. Deixa eu te trazer para dentro da minha família. Deixa eu fazer com que você se sinta amado lá em casa. Bora fazer um pirão lá, uma galinha caipira? Bora? Porque de lá tem uma missão grande. Mas antes eu queria te levar para conhecer minha casa. Em primeiro lugar, aqueles dois viajam para Chipre. Irmão, se nós não pegarmos as pessoas e realmente na caminhada, ali está começando, chegarmos nelas e falar assim: eu estou contigo, e não lá. Porque às vezes, irmãos, as pessoas estão até desacreditadas de si mesmo. E ela vem para a igreja, e na igreja nós podemos e precisamos dizer: o Senhor pode fazer algo poderoso, extraordinário em sua vida. Deixa eu te ajudar nisso. Deixa eu te ajudar nesse processo. Deixa eu estar contigo e te discipular, e orar contigo, incentivar, encorajar. Às vezes você vai ouvir de um irmão, de uma irmã, dizendo: irmão, meu casamento tem jeito não. Já orei, já fiz não sei o quê.
E você vai chegar e falar assim: vamos, vai dar certo, bora orar, bora clamar ao Senhor. Ou você vai dizer: não, é assim mesmo. Ih, esse mundo aqui, meu irmão, é daqui para pior. Ih, se eu fosse tu, eu já tinha largado, arrumado outro melhor. Irmãos, nós devemos ser encorajadores, inspiradores de pessoas. Ajudar os outros na caminhada. Talvez tu olhe e fale assim: eu não tenho condição, eu que estou precisando de ajuda. Então seja sincero, procura ajuda. Mas não fique a vida inteira precisando de ajuda, que aí tem alguma coisa errada. Porque como igreja, irmãos, nós precisamos ser incentivadores uns dos outros. Jogar o outro para cima. Incentivar mesmo. Declarar o poder de Deus na vida dos nossos irmãos. Às vezes o irmão chega com a gente, ou a irmã: ô irmão, eu fiz um negócio lá na minha cela. Ou então na tua própria cela: não ficou tão bom. Fala: não, meu irmão, nós estamos aprendendo mesmo. Continua. Meu irmão, moço, o Deus vai fazer coisas extraordinárias através de sua vida. Ah, não, irmão, lá em casa eu até queria fazer uma célula, mas é um lugar tão simples. Meu irmão, é na simplicidade que o Senhor habita. Lá tem cadeira, tem um espaço. Deus vai salvar a vida naquele lugar. Sermos incentivadores, irmãos. Entender que o caráter está acima do carisma. Em 1 Samuel capítulo 16, verso 7, Deus vai dizer a Samuel que ele não olha a aparência, mas olha o coração. Quando Samuel vai à casa de Jessé, orientado por Deus, para ungir o novo líder de Israel. Jessé tinha um monte de filhos. Quando Samuel entra na casa de Jessé, que Jessé traz o primeiro filho, a Bíblia diz que Samuel olha, um homem bonito, um homem maravilhoso, e ele disse: pronto, esse aqui é o rei. Eu fico imaginando Samuel já tirando ali a botija para ungir, e Deus fala a Samuel: não é, porque tu está olhando a aparência, mas eu estou olhando o coração. Às vezes, irmãos, nós somos atraídos pelo carisma, mas nós precisamos valorizar o caráter. Nós precisamos olhar para nós e trabalhar o nosso caráter, mais do que o nosso carisma. Tem gente que tem uma fala bonita. Tem gente, ou nós falamos muito bonito. Nós sorrimos para as pessoas, mas falta em nós caráter, postura, determinação. E nós precisamos entender que um bom líder, ele valoriza mais o caráter do que o carisma, porque o Senhor olha o coração e não a aparência. Tem coisa para resolver? Corre para resolver. Não fica encobrindo, não fica alisando, não fica tampando, porque o Senhor, ele quer e pode nos usar, mas nós precisamos entender que um cristão, um líder, é alguém que tem caráter cristão. É alguém que entende a importância desse negócio. Deus prioriza o caráter do líder, não sua aparência ou suas habilidades externas. Ah, não, fulano é muito bom nisso. Ah, não, eu sou muito bom nisso. O que Deus valoriza não é aquilo que você faz, mas quem você é. Não é aquilo que você sabe, mas quem de fato você é, principalmente quando não há plateia, quando não há pessoas vendo. Porque às vezes nós somos extremamente simpáticos e sorridentes para os outros, mas dentro de casa nós não somos, para os nossos. Tem gente que fala assim, tem uns meninos que brincam comigo, falam: rapaz, acho que o Thiago nem peca. Eu falei: porque tu não mora comigo. Passa um dia lá em casa, pergunte para minha esposa, para as minhas filhas, para você ver. Eu preciso de Jesus do mesmo jeitinho que você também precisa. Do mesmo jeito. E nós, irmãos, precisamos trabalhar muito, muito, muito
o nosso caráter. O que está faltando para você liderar? O Senhor te chama, lidere. Falta treinamento? A igreja fornece treinamento. Às vezes o que falta não é treinamento, é disposição. Ah, não, é porque eu ainda não entendi de Deus que eu fui chamado para liderar. Abra a tua Bíblia, Mateus 28, 19, 20. O texto de Mateus 28, 19, 20. Geral, para todos, para mim e para você. Diz assim: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho mandado, e eis que eu estarei convosco todos os dias até o fim dos séculos. Esse texto está dizendo: vão, façam discípulos. Vão, façam discípulos. Ensine, batize. Está faltando o quê, irmãos? Falta o anjo ir lá na tua casa e dizer assim: ei, é tu que eu estou chamando. Já está na Bíblia. Nós somos chamados para fazer discípulos, para irmos, para ensinarmos as coisas que temos aprendido. Nós não fomos chamados para estarmos apenas juntos, mas para trazermos outros, discipularmos outros, ensinarmos outros. Então não é problema de chamado, você já foi chamado, está na Bíblia. Ah, o problema é que eu não tenho capacitação. Mês de março vai ter a 4ª escola de líderes. Você tem a oportunidade de fazer. A igreja fornece treinamento. A igreja disponibiliza um espaço para que você tenha disposição para aprender, para ensinar. Deixa eu te perguntar, o que está faltando em nós? Todos somos chamados à liderança e precisamos nos preparar. Se disponha, queira servir o Senhor de todo o coração. Ele te fez com potencial, mas você precisa também se ver assim. Não aceite menos que tudo que o Senhor tem para você. Você pode ouvir essa palavra, que a própria Bíblia te fala comigo, e posso amanhã esquecê-la. E a tua geração vai passar, o teu tempo vai passar, e aquilo que o Senhor te colocou na mão para fazer, você não vai fazer. Ou você pode entender essa palavra e falar: eu sim, eu quero ensinar, eu quero fazer discípulos. Eu quero cuidar de alguém, eu quero orar pelos outros, eu quero testemunhar de milagres que o Senhor vai fazer na vida de gente. Eu quero ver uma geração de cristãos sendo criadas, geradas, através de pessoas disponíveis, dispostas na igreja. Eu quero fazer parte desse negócio. E você pode viver algo poderoso e extraordinário do Senhor. A escolha é sempre nossa. Não é a palavra para acharmos boa ou ruim, mas é algo que precisamos responder ao Senhor. E para encerrar, Isaías capítulo 6, Deus fala: quem enviarei, quem há de ir por mim? Isaías responde: eis-me aqui e me envia-me a mim. A resposta é nossa. O Senhor pergunta: quem eu vou enviar? E nós que respondemos: Senhor, nós estamos aqui. Ou a gente fala assim: Senhor, eu estou aqui, mas eu não estou com essa energia toda não. Ou eu estou aqui, mas se o Senhor puder enviar alguém que não for eu acho melhor, né? Que essa palavra fique no nosso coração, querido, lidere. O tempo de Gideão foi um tempo muito mais difícil que o nosso. E o Senhor chamou Gideão para fazer algo poderoso. Nós estamos num tempo, e não sei por quanto tempo que estaremos nele, que nós temos totais condições
de fazermos o melhor que o Senhor deseja de nós. E tem uma frase que eu acho interessante que diz assim: tempos difíceis produzem homens fortes. Homens fortes produzem tempos fáceis. Tempos fáceis produzem homens fracos. Homens fracos produzem tempos difíceis. Eu acho que a gente está no tempo fácil. Tempo fácil porque nós temos meios de comunicações poderosos, não temos nenhum bloqueio socioeconômico ou político que nos impeça de falar do Senhor Jesus aqui, e temos recursos audiovisuais para fazermos coisas extraordinárias. O que nos falta em muitos momentos, e falta para mim também, é compreender Mateus 28, 19, 20, e de fazer discípulos, irmos e fazermos discípulos, onde nós estivermos. Você é chamado para liderar, eu sou chamado para liderar. Lidere, amém?